Sabe qual a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Bom, se você não sabe, assista esse vídeo aqui até o final, porque eu garanto que vai ser bastante edificante para a sua vida. Pecado, do hebraico, significa errar o alvo, que é quando você comete algum pecado, mas sem ter intenção, sem planejar fazer aquilo, quando você literalmente erra o alvo. Você não almejava fazer aquilo, mas você acabou fazendo. É como a Bíblia diz em Gálatas: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E ela prossegue dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do meu corpo pecaminoso? Graças a Deus por Jesus Cristo. Já a transgressão, do hebraico, significa ir além, que é o oposto, ou seja, você pratica o mal sabendo que é errado. A gente pode até pegar o exemplo da lei física que a gente tem aqui na Terra, no nosso país, por exemplo, e a gente sabe, por exemplo, que matar é errado. Se alguém cometer um assassinato, por exemplo, essa pessoa está transgredindo a lei, ela está fazendo o que não é permitido e ela vai ter que pagar por isso, né? Ela vai ter que ser presa e pagar as consequências. E agora, trazendo para a lei espiritual, você transgride quando você sabe que algo é errado, mas mesmo assim você vai lá e faz. E iniquidade, do grego, significa ilegalidade, que é algo muito perigoso, que é praticamente um estágio onde você está cego espiritualmente e você não consegue mais discernir e entender que a prática de certas coisas é errado. Esse é um nível muito perigoso porque você não consegue discernir, você não consegue enxergar que o que você está fazendo é errado. Isso simplesmente para você deixa de ser errado. Você começa a pensar: ah, mas isso não deve ser dessa forma. Ah, não tem problema fazer isso daqui desse jeito. Você acaba perdendo completamente o temor e entra num estágio de cegueira espiritual. E eu vou te dar um exemplo bem simples de entender na Bíblia, onde você vai pegar isso daí de uma maneira muito fácil. Para isso vamos utilizar o texto de 2 Samuel, capítulo 11, vamos falar sobre Davi, tá? No momento em que ele vai conhecer Batseba. Então, no momento em que Davi está no seu palácio e ele sai na sua varanda e avista Batseba tomando banho, nua. Nesse momento em que ele vê ela, ele peca, pois ele não planejava sair na sua sacada e de encontrar de frente uma mulher nua tomando banho. Então, nesse momento, ele acaba pecando. Ele errou o alvo. Ele não planejava fazer aquilo, mas ele acabou fazendo. E aí, seguindo o mesmo exemplo de Davi, quando agora ele chama ela para ter relação sexual com ela, uma vez que ele sabe que ela não é a sua mulher, mas é a mulher de Urias, o seu servo, ele está transgredindo a lei. Ou seja, ele sabe que aquilo lá é errado, mas ele vai e faz mesmo assim. E a iniquidade? Bom, a iniquidade é justamente aquele período em que ele não se arrepende, ele não ora ao Senhor e confessa o seu pecado ao Senhor, que, se a gente for pesquisar, durou mais ou menos 1 a 2 semanas, que é aquele período em que ele termina de ter a relação com Batseba e ela vem e anuncia para Davi que ela estava grávida. E eu fui pesquisar e mais ou menos encontrei que para uma mulher começar a ter os primeiros sintomas de gravidez demora no mínimo de 1 a 2 semanas. Então, a Bíblia não relata nada nesse momento em que Davi terminou de ter a relação com ela até ela anunciar que estava grávida, mas a gente pesquisando consegue entender que é no mínimo de 1 a 2 semanas e a gente não vê Davi fazendo nada a respeito disso. Davi simplesmente não se arrepende, ele não acha que o que ele fez está errado e ele entra num estágio ali muito perigoso de cegueira espiritual, onde ele não sabe mais discernir, ele não entende mais o que ele está fazendo. Tá? E aí a gente vê Davi indo ladeira abaixo. Ele começa a tentar e de fato consegue matar Urias, o marido de Batseba. E por que eu falo que esse é o estágio mais perigoso? Porque, cara, para você sair disso daqui é somente por uma intervenção divina. No pecado e na transgressão, a gente ainda consegue, por conta própria, por escolha, por livre e espontânea vontade, a gente consegue sair disso. A gente consegue ter forças e sair, confessar o nosso pecado, a nossa transgressão ao Senhor e se arrepender disso. Agora, no estágio da iniquidade é somente com uma intervenção divina,
como aconteceu aqui com Davi, por exemplo, onde Deus levantou o profeta Natã para mostrar para ele que o que ele fez, tudo aquilo lá estava errado, e aquilo lá abriu os olhos de Davi e ele pôde enxergar e entender que estava vivendo agora uma vida de pecado ou uma vida ilegal diante de Deus, porque a Bíblia diz que nada daquilo que Davi fez agradou ao Senhor. E agora, para encerrar esse vídeo, eu quero falar com você que, assistindo até aqui, identificou que cometeu algum pecado, que cometeu alguma transgressão, ou ainda para você que está vivendo uma vida de iniquidade. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você pecou, tem perdão para você. Em Isaías 43, 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, se você transgrediu, também tem perdão para você. E agora, para iniquidade, tem solução para o meu caso? Você pode se perguntar. Tem sim. Salmo 103, versículo 3 diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Então saiba que se você está vivendo uma vida de iniquidade, também há perdão disponível para você nesse momento. Há graça disponível, há misericórdia para a sua vida. Então se você pecou, se você transgrediu, ou se você está vivendo agora nesse momento uma vida de iniquidade, saiba que o Senhor está pronto para te perdoar, está pronto para ter graça e misericórdia sobre a sua vida e você só precisa acessá-la. Amém? Se esse vídeo te edificou, não se esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar com outras pessoas para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Amém? Deus abençoe.